Tempo quente e seco, céu de brigadeiro para acelerar a colheita do milho safrinha no Brasil. Mas e aí? Como movimentar esse grão com a atual tabela impagável de frete? Como levar esse milho para os portos? Onde armazenar o que sai dos campos se a soja ainda não conseguiu ser escoada? Pois é, problemas e mais problemas a serem encarados de frente por você que produz e consome milho neste país. Seja muito bem-vindo ao Rural Business, agência provedora de informações estratégicas para o agronegócio. Aqui você tem informação profissional todos os dias sobre o mercado do milho, a fim de conhecer bem o mercado em que atua, reduzir seus riscos e tentar ganhar mais dinheiro com o seu negócio. A produção de segunda safra terá papel fundamental para definir o rumo dos preços até a virada do ano, pois praticamente todo o estoque que o Brasil tinha foi desovado no mercado para atender a forte demanda. Além da redução de mais de 7% na área de plantio para pouco mais de 5 milhões de hectares, a menor da história, a primeira safra ainda foi impactada pelo clima. A produtividade média caiu 5% para menos de 88 sacas por hectare, contra 93 um ano atrás. E a produção foi para o buraco. O Paraná teve a menor safrona em 40 anos. Santa Catarina, a menor em 27 anos. Rio Grande do Sul, a menor em 6 anos. E o Brasil, um fiasco. Segundo números oficiais, que sempre merecem cautela ao serem avaliados, a produção de milho primeira safra rendeu menos de 27 milhões de toneladas, como destacado à direita nesse gráfico. Só escapamos de ter a menor oferta de milho em 19 anos por conta daquele pontinho vermelho que você vê na imagem. Ali era ano de 2016 e a seca devastou as lavouras, jogando a produção para 25 milhões e 700 mil toneladas. Diferença de apenas 1 milhão de toneladas frente a este ano. Bom, aí você pode pensar, então os preços têm tudo para reagir, pois afinal 2016 foi marcado por cotações recordes para o milho em todo o Brasil. Esse é um pensamento lógico, mas pode te levar a comer gato por lebre se você não se atentar para alguns detalhes e acompanhar a informação profissional todos os dias a partir de agora. A primeira diferença está nos estoques. Olhe bem no meio deste gráfico exclusivo da Rural Business. Perceba que em 2014 e 15, o Brasil tinha virado a safra com 10 milhões e 600 mil toneladas de milho em estoques, segundo a Conab, é bom lembrar. Mesmo comprando muito grão no exterior, a queda na produção foi tão forte que as reservas estratégicas do Brasil reduziram ainda mais no ano seguinte, justamente 2016, atingindo pouco mais de 6 milhões e 600 mil toneladas e enfiando o país num arroxo histórico de abastecimento. Mas aí você se emocionou demais, esqueceu que esse mercado é cíclico e foi para os campos plantar o máximo que conseguiu. O resultado foi um aumento brutal de produção ano passado, deixando os nossos estoques abarrotados. A Conab diz que ainda tínhamos 17 milhões e 250 mil toneladas de milho nos armazéns no início de fevereiro, quase 3 vezes mais do que um ano antes. A Rural Business duvida que este número esteja correto. O problema é que é impossível aferir essa informação. Só saberemos se tínhamos ou não um volume tão grande de milho nos armazéns quando a lei de oferta e demanda falar mais alto. E é justamente por isso que o tamanho da produção de safrinha será determinante, pois só a partir daí será possível delinear um rumo mais claro para os preços do milho a longo prazo. A curva traçada nos últimos meses é preocupante. Resta saber se ela vai se confirmar. Em janeiro, a Conab ainda sonhava com mais de 67 milhões de toneladas em colheita, mas bastaram 5 meses para esse volume ser cortado em 9 milhões. A expectativa agora é de pouco mais de 58 milhões de toneladas, um tombo de quase 14% frente ao ano passado. É, sem sombra de dúvida, uma informação de peso que pode sim colocar esse mercado novamente nas suas mãos, produtor, depois de passada a pressão de colheita. Mas até lá não se iluda, teremos dias bastante complicados pela frente. Um outro fundamento de peso diz respeito às exportações, e aqui temos números saindo do forno para te mostrar.
Segundo apurou com exclusividade a Rural Business, já tem 11 navios nomeados para chegar aos portos nos próximos 30 dias. E isso é um aumento brutal frente ao que vínhamos anotando até agora. Veja pelo gráfico que mais de 70% dessas embarcações devem atracar em Santos, 8 no total. As demais devem rumar para Santarém, Itacoatiara e Paranaguá. Juntos, esses navios devem carregar 676 mil toneladas de milho ao exterior. É um volume ainda pequeno, mas substancial quando analisamos que representa quase que a produção inteira de Sergipe indo parar no exterior. Investigando o line-up dos portos e a movimentação diária de embarques, a Rural Business projeta que fecharemos os 5 primeiros meses da atual safra 2017-18, ou seja, fevereiro a junho, com mais de 2 milhões de toneladas de milho exportadas. Seria este um número relevante? Não, até que não, como mostra bem o gráfico. Mas tudo isso pode mudar radicalmente a partir do momento que a safrinha chegar ao mercado. Por isso, não vacile. E esse conselho vale muito cuidado ao arriscar com milho esse ano. O indicador Milho Brasil da Rural Business já pode nos dar uma noção do que pode vir pela frente. Este índice, que leva em consideração uma média simples entre os valores máximos e mínimos registrados diariamente nas maiores praças de comercialização do país, confirma todos os nossos alertas e já mostra queda brusca para os preços do milho no spot, com o mercado se ajustando à nova realidade de oferta. Só hoje registrou queda de 1% e terminou os trabalhos na casa de R$ 33,69 a saca, o menor patamar em 3 meses. O detalhe é que, ainda assim, esse valor representa intensa valorização de 45% frente aos registros de um ano atrás e ainda te dá a chance de embolsar R$ 10,50 a mais por saca. Vai desperdiçar? Por hoje encerramos aqui. Você vê agora o indicador Milho Brasil. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.